apesar de termos conseguido grandes progressos inimagináveis, infelizmente eu noto que uma parte dos homens que estão conhecendo como funciona o sistema, realmente, ele sabe. Porém, eles ainda estão tentando achar subterfúgios, desvios, para ver se conseguem uma mulher. Eles não conseguiram entender ainda que em todo o planeta os relacionamentos eles estão correndo perigo. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, mas em todos os lugares há perigo. Mas tem uma parcela de homens que está tentando ver se consegue driblar essa intoxicação feminina mundial. Os caras que usam aquele Passport Bros, ou os caras que dizem para ir morar em outros países, porque lá nesses outros países os governantes não permitem que haja manifestação feminista. Serão os salvadores do planeta Terra, esses governantes. Vão salvar-se. Esperem que eles vão salvar. Eles não dominam nem suas próprias mulheres nos seus países. Eles são ditadores. São genocidas. Eles não permitem o feminismo, mas eles não controlam as mulheres. Aí, os caras dizem, não, vamos para o leste europeu. Lá no leste europeu não tem feminismo. Não tem feminismo na rua, porque o governo não deixa, mas e as mulheres? Com internet hoje em dia. Meus caros, depois que inventaram a internet, o feminismo, ele se espalhou. A intoxicação se espalhou. Então vejam o que está acontecendo lá na Rússia. Porque vamos para a Rússia. Vamos lá. Vamos lá para vocês verem o que vai acontecer. Olhem aqui essa notícia. Viúvas negras. Mulheres acusadas de casar com recrutas do exército russo para receber indenizações por morte. Qual sexo que faz isso? Digam. Digam aí vocês, lambesaltos. Vocês misândricos. Digam. Os homens fazem isso? Os homens casam com mulheres para receber indenizações, sabendo que, porventura, uma hipótese, né? Essas mulheres vão morrer e então os homens casam com elas para receber indenizações? Os homens fazem isso aí? Não, os homens não fazem isso aí. É que nem aquele cara que saiu perguntando, mostrou uma foto em que uma mulher está segurando
o irmão, um cachorro e o namorado. Vocês viram essa? E aí o cara pergunta: qual que você largaria? Porque estava pesado demais para ela. Ela estava segurando os três num precipício. Qual que você largaria? Elas responderam que largariam o namorado. E os homens responderam que largariam o cachorro. Porque eles disseram: não, o meu irmão e a minha namorada, eu não vou largar no precipício, eu vou ter que sacrificar o cachorrinho. E as mulheres disseram que largariam o namorado. Então, assim, é o que falta para os caras perceberem que acabou? É incrível isso aqui. Vamos ler. Quando Maria foi informada pelos militares russos de que seu pai, de 59 anos, havia sido baleado na linha de frente da guerra na Ucrânia e falecido posteriormente em decorrência dos ferimentos, ela ficou isolada e duplamente chocada. Ela não só desconhecia que seu pai Yuri havia se alistado no exército, à força, né? Como também foi informada de que ele se casou apenas 2 dias antes de ser enviado para lutar. Ainda estou em choque e não consigo aceitar o que aconteceu, disse Maria, soluçando a mesa da cozinha em seu pequeno apartamento em São Petersburgo. No começo parecia um sonho. Mesmo agora, às vezes, acordo pensando que devo ter sonhado com tudo isso. A noiva, que Maria diz nunca ter conhecido, sequer ouvido o pai mencionar, era 22 anos mais jovem que ele e tornou-se sua parente legal mais próxima, tendo direito a uma compensação oficial. Eu nunca nem falei com essa mulher, disse Maria. Não sei o que dizer a ela porque suspeitei imediatamente que fosse um golpe. A reportagem tentou entrar em contato com a viúva de Yuri para obter um comentário. De certo, não conseguiram. Quando um soldado russo é morto em combate, seus familiares recebem uma indenização do exército a partir de 5 milhões de rublos, cerca de 64 mil dólares, uma compensação destinada a tranquilizar os recrutas de que se, e frequentemente quando o pior acontecer, seus entes queridos serão amparados. Mas crescem na Rússia as preocupações de que esse benefício esteja sendo cada vez mais explorado por golpistas implacáveis apelidados de viúvas negras por autoridades russas e pela mídia estatal. Elas enganam homens vulneráveis, levando-os a casamentos de fachada antes de enviá-los para a guerra. E depois reivindicam indenização caso seus novos maridos sejam mortos, excluindo outros parentes. Quem que seria capaz de fazer isso? Qual o sexo que seria capaz de fazer isso? O sexo feminino. Já está provado que o sexo feminino não tem empatia pelo sexo masculino. Pelo menos agora nos nossos tempos atuais. Casamentos no leito de morte. Nos últimos meses, os russos ficaram escandalizados com várias histórias sobre recrutas que supostamente foram enganados para se casarem antes de morrerem na linha de frente, ou até mesmo se casarem em seus leitos de morte. Num caso amplamente divulgado no ano passado, envolvendo uma viúva negra, uma enfermeira que trabalhava no hospital militar foi demitida após ser acusada de casar com 5 soldados sob seus cuidados antes que eles falecessem em decorrência dos ferimentos, a fim de receber os benefícios por morte.
eu tô dizendo, elas perderam toda a empatia que sentiam pelos homens. Os caras teimam. Os caras teimam, mas eles vão perder. Não adianta. Trata-se de um abuso que tocou numa ferida aberta numa sociedade cada vez mais alarmada com o impacto que a guerra em curso na Ucrânia está a ter na vida das pessoas no país. Num contexto de deterioração da economia, escassez de combustível, custo humano cada vez maior e ataques ucranianos prejudiciais em solo russo, a condenação das golpistas está se intensificando, com crescentes apelos públicos por uma repressão oficial. As famílias dos participantes das operações militares especiais, olha só, precisam de proteção contra criminosos descarados, contra as chamadas viúvas negras, contra golpistas financeiros e telefônicos e contra predadores que visam aqueles que receberam pagamentos em dinheiro. Disse Leonid Slutsky, um parlamentar proeminente no parlamento russo. Tais crimes estão agora atingindo proporções graves. Conselhos cínicos. Após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Kremlin incentivou ativamente os recrutas russos a se casarem, talvez para fortalecer o apoio familiar ou para lhes dar uma motivação adicional para lutar. Isso, vamos lá, vamos morar lá na Rússia. Vamos morar sobre os ditames de um ditador. Para vocês verem o que é bom para tosse. Vamos lá. Vocês levam os golpes das mulheres e levam os golpes do governo. Vamos lá se aventurar para ver o que acontece com vocês. Os caras ficam imaginando ir para esses países totalitários que as mulheres estão intoxicadas, os governos não estão nem aí para os homens. Nunca tiveram, né? Em lugar nenhum. Mas lá é na base da força, ou você vai, e ainda tem cara querendo ir para um lugar desses, né? A campanha pró-casamento também estava alinhada com a promoção dos chamados valores tradicionais pelo presidente russo Putin, em meio ao declínio demográfico na Rússia. Não adianta nada isso aqui, valores tradicionais, declínio demográfico. Vai continuar no declínio demográfico. Não existe esse negócio de salvador do mundo. Não é salvador do Ocidente, salvador do mundo. Não tem salvador do mundo. Não tem governo que salve o mundo com valores tradicionais. Porque ninguém controla as mulheres em lugar nenhum. Depois de elas penderem para um lado, elas vão para aquele lado. As autoridades procuraram facilitar casamentos rápidos para soldados recém-alistados, evitando o período de aviso prévio habitual, enquanto a televisão estatal transmitia casamentos coletivos organizados por autoridades locais para agilizar ainda mais o processo. Casar com um militar, especialmente um recruta, prestes a ser enviado para o exterior, para quem a expectativa de vida nas linhas de frente, onde o combate é intenso e brutal, é agora catastroficamente curta,
chegou a ser vista como uma forma de ascender ao mercado imobiliário russo. Em um podcast em vídeo gravado na cidade siberiana de Tomsk, no ano passado, uma corretora de imóveis russos ofereceu conselhos surpreendentemente cínicos a potenciais compradoras de imóveis. Sou uma mulher de 30 anos, mas se eu quiser comprar um apartamento, onde vou conseguir o dinheiro? Perguntou a apresentadora Daria Sherdastseva. É simples, respondeu a agente Marina Orlova. Encontre um homem que esteja servindo nas forças especiais do exército e quando ele for morto, você recebe 8 milhões de rublos. Disse ela, indo. Muitas mulheres estão comprando apartamentos baratos assim hoje em dia. É um negócio, acrescentou Orlova. Ambas as mulheres foram eventualmente processadas e receberam longas penas de serviço comunitário. Olha só, receberam penas de serviço comunitário. E foram obrigadas a pedir desculpas aos soldados e suas esposas. Os tribunais russos também intervieram em outros casos de grande repercussão, como a disputa pública entre a mãe de um soldado russo de Ryazan e uma mulher local que ele conheceu e com quem se casou durante um breve período de licença da linha de frente. O soldado George Kosterko conheceu Angelina Variukina online e casou-se com ela 10 dias depois, antes de retornar à sua unidade. Segundo a mãe de Kosterko, a nova esposa logo começou a postar fotos e vídeos dela com outros homens nas redes sociais. E o filho entrou com um pedido de divórcio. Mas ele foi morto em combate antes que a papelada fosse finalizada, tornando-a beneficiária legal da indenização por morte. Variukina apresentou uma versão diferente, afirmando que as acusações sobre o seu breve casamento foram uma tentativa de manchar sua reputação e que ela e Kosterko se reconciliaram após o desentendimento. Ela disse que as imagens dela online com outros homens tinham o objetivo de provocar ciúmes em George. Que pilantragem, não adianta mudar de lugar. Não adianta pegar avião, ir para o Oriente, ir para o Médio Oriente, ir para o Ocidente, ir para o Sul, ir para o Norte. Não tem. Não adianta. O estatuto de parente mais próximo de Variukina acabou sendo anulado pelos tribunais. Mas o escândalo provocou indignação generalizada. Então, meus caros, está aí. Como não vale o teu esforço de se jogar em um país de uma cultura extremamente diferente, um país hostil, inclusive hostil contra os homens também, e que as mulheres estão contaminadas, estão se aproveitando da situação. Uma situação que apareceu para elas ali, que elas não esperavam, e elas estão aproveitando. Estão recebendo indenizações. Então, assim, essa história, essa balela de governantes que vão colocar nos eixos o mundo,
que vão salvar a humanidade, isso aí é papo furado. Não vão salvar droga nenhuma. Eles não salvam nem os países deles. Lá na China, eles não estão conseguindo nem salvar lá o decréscimo populacional chinês. A Rússia está se extinguindo. Então, assim, ó, há lugares em que você, pelo menos, tem um fôlego de não ser perseguido pelo governo. Pelo menos isso, né? Você vai poder levar uma vida razoavelmente tranquila. Se vocês querem ir para um lugar desses aí, tudo bem. Agora, ir com a intenção de arrumar mulher, porque lá naquele país não é permitido o feminismo, vocês vão se lascar. Países totalitários. Países que você vai amanhecer com um grupo invadindo a tua casa e levando você para um campo de concentração que você não sabe onde é que é. Para reeducação. Porque você disse ou postou alguma coisa que era contra o governo. Então, tá todo desgraçado esse planeta. Tem alguns paraísos aí, paraísos fiscais, mas aí, né, aí já é para homens abonados na grana. Aí vão para lá para curtir a vida e tal. Isso não é a realidade dos homens, na maioria dos homens do planeta Terra. Isso aqui é uma coisa que eu resolvi falar, porque assim, há muito tempo eu venho falando, eu venho lendo comentáriozinhos. Mas em tal país? E se eu for para tal lugar? E bibibi, bobobó. Aí aparece algum Zeca Tatu num país e arruma uma namorada naquele país. Não se sabe se vai durar um relacionamento ou não. Aí ele faz um vídeo. Olha aqui a namorada que eu arrumei. Aí os brasileiros ficam, vou comprar a passagem para ir lá. Os caras são mochileiros. São mochileiros. São viajantes. Eles sobrevivem. Eles sabem sobreviver de país em país. Agora o cara vai lá para querer morar num lugar desses. Sem falar a língua, sem um emprego, vai torrar o seu dinheiro que está acumulado. Não tem, assim, ó, isso é algo que eu acho que seria a ideia de um cérebro muito mangina para fazer. Se largar para um outro país para ir atrás de mulheres. O cara que faz isso tem que entrar pelo cano para aprender. Vai para um outro lugar razoável, calmo, mas vai para viver a tua vida, se você tem dinheiro. Não vai correr atrás de mulher. Bote na cabeça, acabou. Pronto. Era isso aí, pessoal. Até mais.